Fala galera, aqui é o Judes, professor de filosofia, pesquisa extrema-direita. E se tu estava no mundo na última semana, deve ter visto que o Fernando André Sabag Montiel, um brasileiro que vive na Argentina desde 1993, tentou assassinar a vice-presidenta da Argentina, Cristina Kirchner. E o que eu vou falar hoje, para dar um panorama para vocês, depois da minha vinheta irada, é esoterismo nazista. Toca a vinheta aí! Bom, o esoterismo nazista, na verdade, ele começa antes do próprio nacionalsocialismo, quer dizer, as raízes estão anteriores ao nacionalsocialismo. Em 1912 é fundado por Theodor Fritsch a German Order, ou a ordem alemã, a ordem dos teutões, que é um grupo que é lido muitas vezes como místico, porque tem uma influência, isso é influência de todos esses grupos do começo do século XX antissemitas, tem uma influência do romantismo alemão, da coisa de um certo nacionalismo místico, algo comum do fascismo naquela época e neste momento histórico contemporâneo também. Bom, ele cria esse grupo, que é um grupo ligado ao que se chama de Völkisch, que é um movimento, esse que eu falei, étnico de retomada das tradições pagãs ou pré-cristãs, opondo então o povo nórdico ao povo judeu, ou aos judeus como aqueles que querem destruir o povo nórdico. Dentro desse grupo tinha outro participante, que era o Hermann Pohl, que ali em 1915 vai fundar a Ordem dos Teutões do Santo Grau. Então, são vários grupos que aparecem. Depois a gente vai ter o grupo Thule, que vai ficar bastante famoso, e vai ter nos seus quadros pessoas como Rudolf Hess, que foi o vice de Hitler, do Reich alemão até 1941, Heinrich Himmler, um grande general nazista, que também era ligado a essas teorias esotéricas, inclusive um dos símbolos que está tatuado no braço do Fernando Montiel, que fez o atentado contra a Cristina Kirchner, tem uma ligação com esse misticismo ligado ao Himmler, e também outras figuras como Alfred Rosenberg, que é nada mais nada menos que o teórico da teoria racial do nazismo, que inclusive deturpou muitas teorias filosóficas para solidificar a ideia de um arianismo e antissemitismo. Bom, dentre essas ideias, o que acontece no esoterismo nazi? Primeira coisa é que eles entendem como a luta nazista ou a luta antissemita, ela não é puramente física e material, ela é uma luta espiritual pela retomada dos valores alemães, pelos valores germânicos. Várias dessas teorias incluem quase que uma guerra espiritual, se não uma guerra espiritual. Por isso é esotérico e é místico, é uma relação religiosa. No caso do Fernando Sabag Montiel, ele tinha 3 tatuagens muito reveladoras em sua filiação política e ideológica com o nazismo. Ele tinha no seu braço, no seu cotovelo, o Sonnenrad, que eu já expliquei num vídeo meu aqui, o Sol Negro, que esse sim é bastante ligado com o esoterismo. Em 1933, o Himmler, o Heinrich Himmler, ele comprou um castelo em Wewelsburg que ele queria transformar em QG nazista. Qual que é essa relação, então? Ele tem um Sonnenrad e, além disso, o Fernando tinha nas mãos a Cruz de Ferro. Nem sempre é nazista, ela é uma condecoração do exército germânico, mas que foi e é muito utilizado pelos nazistas ao redor do mundo. E ele tem Mjolnir, que é o martelo de Thor na sua outra mão. Também não necessariamente é nazista, mas é usado pelos não nazistas. Todo esse ideário esotérico nazi, que começa antes do nazismo, como eu falei para vocês, segue no nazismo com o grupo Thule e com outras organizações de uma religiosidade que tem a ver com os valores nórdicos, e eles até vão ressuscitar a denominação do hiperbóreo, por exemplo, que tem lá, como nos gregos antigos, até num texto do Platão que menciona os hiperbóreos, que seriam os povos do norte, como sendo esse povo mítico que acaba, então, guardando os valores alemães antes de existir os alemães modernos como a gente entende eles. Então, é uma relação romântica, idealista, mística, e aí, no caso do Fernando, ele está ligado a um grupo chamado Nimrod de Rosário, que foi criado por um argentino chamado Moyano, que entendia que, no seu livro, que era Sabedoria Hiperbórea, mais uma vez retomando essa ideia, Atlântida, aquela Atlântida mítica, ela teria sido destruída numa luta entre os seguidores do deus Votan Lúcifer, ou Navutan, que é da mitologia nórdica, contra Demiurgo. Demiurgo é o responsável, na mitologia grega, pela formação do mundo material. Isso já dá uma ideia, então, de que, de um lado, há o Navutan, que defende os valores elevados espirituais, e os deuses que se mantêm ligados a ele,
e o Demiurgo, que é o do materialismo, que é o da decadência. Toda teoria fascista e nazista se baseia num diagnóstico da decadência do mundo ligado ao materialismo e ligado às mudanças deste mundo. Muito bem, nessa guerra, a Atlântida é destruída, e aí se espalha pelo mundo os seguidores de Navutã, a fraternidade branca, e os seguidores de Demiurgo, que eles são chamados em espanhol, no texto original, de morenos. E aí, essa fraternidade branca faz um pacto de sangue de lutar para eliminar os seguidores de Demiurgo. Demiurgo, que é o deus da materialidade, escolhe um povo que são os judeus. Os judeus, nessa teoria mística do Nimrod de Rosário, eles adoram o deus Moloque, que é um deus fenício, que demandaria sacrifícios de crianças. Então, nessa luta do bem contra o mal místico, o Nimrod de Rosário dizia, então, que deveria ser atacado a materialidade, o materialismo, que destrói os valores, e que era importante, então, essa luta contra os judeus para acabar com os seguidores de Demiurgo e assim instaurar o Quarto Reich, o Reich que daria conta de uma nova organização do mundo. Ele, inclusive, chegou a viajar para a Antártida, assim como outro escritor muito importante do esoterismo neonazista, que é o Miguel Serrano, um chileno que foi embaixador na Índia, em outros países, que também foi para a Antártida procurar o caminho a uma cidade subterrânea onde Hitler estaria lá e voltaria com OVNIs para instaurar o Quarto Reich. Eu sei que isso tudo parece muita doideira, e que bom que está parecendo uma doideira, isso significa que vocês têm 2 neurônios funcionando bem na cabeça e usam a lógica. O que importa nesse caso é que, por rastros levantados por vários pesquisadores e pesquisadoras, como no caso aqui os prints que eu estou usando foram pegos pela pesquisadora Letícia Oliveira, jornalista, @bicicleta, que mostram que ele curtia várias páginas e vídeos ligados a essa teoria mística do nazismo esotérico do Nimrod de Rosário. O que eu queria mostrar num panorama muito breve é o misticismo ou esoterismo antissemita começa antes do nacionalsocialismo. Aí a gente tem esses grupos como a Ordem dos Teutões, que vão financiar o Partido Nazista Alemão, que antes tinha o nome de Partido Trabalhista Alemão. Eles vão ter quadros dentro do nazismo, e aí esses grupos ocultistas eles permanecem dentro, permeando o regime nazista, e pós a queda do regime nazista, a morte de Hitler, eles se espalham e se tornam outras teorias esotéricas, como essa que eu falei do Miguel Serrano, muito rapidamente, e do Nimrod de Rosário, que o Fernando seguia nas suas redes, que depois foi apagado, mas deu tempo da gente tirar os prints. Então esse vídeo ele é só para inserir, para introduzir e não para esgotar o tema de um esoterismo nazista que existe e que ainda circula muito. Era isso, vamos arriba!